Galera, boa noite. Tem alguém por aí? Opa! E aí, Tessuturion, beleza? Cadê o povo pra assistir nossa aula? Aliás, nosso encontro, né? E aí, jogou algum torneio da série que rolou aí no PokerStars? Uma série nova, né? Winter Series. É, Brasil, né? Todo mundo atrasado. Tomara que cheguem. Senão vai ser aula particular pra você, hein? Quais torneios você jogou? Eu gostei bastante de jogar, eu joguei pouco, mas eu gostei bastante. Tinha torneios de vários níveis, né, de buy-in. Foi muito legal por isso, deu oportunidade para todo mundo jogar, né? Porque essas séries grandes do PokerStars normalmente só tem buy-ins mais caros, né? E dessa vez tinha todos os valores. Eu achei bem legal, gostei bastante. Boa noite, Cirilo. Bem-vindo. Tô falando aqui com o Tessuturião sobre a série que rolou, essa série nova no PokerStars, a Winter Series, que acabou domingo agora. Você chegou a jogar alguma coisa? Olha aí sim, hein? Mesa Sênior do Big Win 10. Já separa o review aí pra gente, Tessuturião. Pra, pra quando rolar de novo a aula de review, a gente pode fazer a sua. Da hora. Eu joguei alguns torneios, domingo eu grindei, joguei bastante torneios dessa série aí. Fui longe em alguns, no Main Event Low, né, que foi de 22, e no Turbo, no Progressive, que começou às 7 também, eu fui longe, mas fiquei pra frente, mas não deu forra, mas foi bem legal, gostei bastante. Fazia bastante tempo que eu não grindava, assim, muito tempo. Eu grindei o dia todo, comecei depois do almoço, acabei bem à noite. Foi legal, assim, foi gostoso jogar um torneio grande. Eu gosto bastante de jogar esses torneios gigantes. Eu acho que eu me adapto bem. Cravei outro si. Ah, cravou um outro torneio. Aí sim, 1805 jogadores. Boa! Então foi muito bom o dia pra você, hein? Aí sim. Domingo, meu, tinha muita gente nesses torneios. Um tinha 35 mil, outro tinha 26 mil, uma galera. Eu gosto bastante de jogar. Agora eu não sei qual que é a próxima série do PS, não sei se é o T-Cup, que são torneios turbos. Se eu não me engano é o T-Cup. Só que aí esse normalmente é mais caro, né? Os bains são maiores. Não sei se eles vão fazer alguma adaptação. Tomara, né, que tenha torneios mais baratos pra gente poder jogar também, porque eu adoro jogar esses torneios de série, acho muito bom. É mais difícil de ganhar, porque tem muita gente, mas se ganha é forra, né? E é uma experiência bem legal. Passa por bastante situação diferente. Boa noite, Devil louco. Seja bem-vindo. A gente tá dando um tempinho pra ver se chega mais gente. Acho que a galera deve estar viajando aí nesse começo de janeiro. Tá todo mundo com preguiça de estudar. Por enquanto só tem vocês três, hein?
Será que vai ser aula particular hoje? Vamos ver se aparece alguém. PCA 2018. Pode crer, tem muita gente pra lá, né? Lugar maravilhoso. Eu nunca fui, mas... Sugar conhecimento. Que nada, viemos compartilhar conhecimentos. Aqui a gente troca experiências, né? Cada um tem uma experiência diferente. E o legal é isso, a gente compartilhar, né? Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo. O que eu ia comentar? Eu vi esse torneio da Gabi tem muitas mãos. Vou ver se eu consigo... Tem mais 2 aulas hoje e a próxima aula, que eu tinha separado pra gente fazer esse review. Mas eu acho que vai ficar muito corrido. Então eu vou ver se eu deixo a mesa final pra gente comentar numa outra aula, só de mesa final. Aí eu deixo pra comentar no começo do outro mês, né? Porque como esse mês já tá fechada as aulas, né? Já tem o cronograma certo, eu não posso dar um conteúdo sendo que eu tinha agendado outro. Então, essa aula e a próxima vai ser review, terminar essa primeira parte. Vamos até ali perto da mesa final. Aí na próxima aula vai ser análise de mãos e na última aula do mês vai ser live session. Aí vamos ver se eu consigo, né? Se a gente consegue junto cravar alguma coisa. Aí na primeira aula de fevereiro a gente faz a mesa final da Gabi. Acho melhor pra não ficar corrido, né? Pra gente ter tempo suficiente pra comentar de boa. Porque o que acontece? Eu poderia passar só as mãos que a Gabi jogou. Mas eu acho interessante a gente ver também mãos que a Gabi não jogou, que ela foldou. Como a gente já viu, né? Algumas mãos, alguns spots que a gente percebeu que ela poderia ter jogado de forma diferente, que ela poderia ter extraído ficha, que ela acabou foldando e tal, ter chovado ou ter dado raise fold, enfim. Então eu acho legal, mesmo que a gente passe mais rápido, mas que a gente dê uma olhada nisso também. Boa noite, Francisco. A gente tá dando um tempinho pra ver se chega mais gente, que tá todo mundo com preguiça hoje, pelo jeito. Ou a galera deve estar viajando, ou esqueceram do nosso encontro aqui, sei lá, mas tá todo mundo fora. Tem poucas pessoas. Eu vou até compartilhar aqui pra ver se de repente alguém aparece. Às vezes a galera esqueceu, né? Eu acabei não compartilhando também, esqueci. Tô com 3 telas aqui, disse o Tessuturion. O que você tá jogando? É bacana isso, galera. Eu acho legal. Enquanto estiver jogando, vai ouvindo, né? A aula, vai trocando ideia. Mesmo quando não tem aula ao vivo, acho legal vocês pegarem uns vídeos no YouTube ou lá na Intel mesmo. Tem vários vídeos legais. Mesmo que você não esteja 100% focado na aula, alguma coisa que você ouve ali, você vai internalizar, vai compreender, vai te adicionar alguma informação, né? Conhecimento nunca é demais. Então é uma boa, às vezes até melhor do que ficar ouvindo música, né? Legal, tô jogando os Bigs. GL aí, Tessuturion. Qualquer coisa dá um toque, vai avisando. Esses torneios que você foi longe, como esse aí que você falou que fez mesa final mesa semifinal do Big 1 e 10. Se você quiser separar alguma mão para colocar lá no fórum. Se você puder, inclusive, coloca, tá? Ou de hoje mesmo. Coloca alguma mão lá, posta alguma mão lá no fórum pra eu pegar pra gente comentar na aula de discussão de mãos, tá? Que eu acho legal comentar de vocês também, né? Que estão aqui toda terça-feira. O Francisco tá falando que tem o hábito de jogar e assistir vídeos legais. É legal isso. É muito bom.
Bom, vamos lá, galera. Acho que não vai chegar mais ninguém. Se chegar, pega aí pela metade. Vamos... É que eu sou uma menina. Boa noite, Jefafu. Jefafute. Meu nome é Renata Teixeira e terça-feira, às 19 horas, é nosso encontro aqui e a gente fala sobre torneios. Boa noite, seja bem-vindo. Bom, deve ser só a primeira vez por aqui. O que acontece? A gente está fazendo... São 3 aulas que a gente separou para fazer uma análise de um torneio e hoje é a segunda parte dessa análise. Então, já está num pouquinho mais avançado os blinds, enfim, a gente vai continuar aqui o comentário das mãos, tá? Essa daqui foi a última mão que a gente comentou. Então, eu vou começar de onde a gente parou, tá? Tá tudo certo aí. Tá tudo certo. Qualquer coisa vocês dão um toque, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, manda aí no chat, tá bom? Eu realmente não gosto de completar esse tipo de mão, mesmo que... Tudo bem que o Big Blind tá bem short, né? Tem menos de 10 blinds, mas mesmo se ele tivesse mais fichas eu não gosto, é uma mão que não joga bem, é uma mão com uma equidade bem ruim, a gente vai jogar fora de posição, mesmo a gente tendo que colocar 150 no pote que tem quase 1000, eu acho que vai ser bem difícil jogar essa mão e eu acho que não gosto de jogar, geralmente eu foldo mesmo. Não gosto de abrir também não. Tem que passar por 3 jogadores, né? Sendo que 2 estão bem shorts. Fica numa situação bem difícil. Se um dos dois chova, eu prefiro foldar também. A menos que eu tenha um note muito claro de que os caras são muito duros, né? Que esses 2 caras são muito duros e que só vão chovar topo do range, que vai passar na maioria das vezes. Mas em geral eu prefiro foldar, tá? Tem 3 caras e 2 deles estão muito shorts, então as chances são menores de passar, né? Boa noite, André, seja bem-vindo. A gente tá dando continuidade aí a revisão do torneio da Gabi, tá bom? Ah, não terminei de ver a mão, acho que passou. Passou. Aqui é a mesma situação, porém rei 8 suta de uma mão que tem uma equidade bem maior do que 10 e 6 sutas, né? Mesmo o Big Blind estando short, né? Tendo aí praticamente 12 blinds, eu acho que já dá uma mão que é melhor de abrir do que aquela lá, tá? Porque o Small Blind ali, como ele acabou de pagar os blinds, a próxima mão ele é botão, já não vai pagar, só vai pagar ante. Eu acho que as chances dele chovar qualquer coisa são bem menores, as chances. Então, acho que vai passar mais vezes. O Big Blind tá short, mas não tá morto ainda. Ele tem ficha suficiente para foldar tranquilo. Tem que passar mesmo só pelo Goose aqui, que é o cutoff. Mas... contra ele, eu pago, tá? Eu abro aí, acho ok abrir para abraçar o cutoff, que é o Goose, e foldar para os outros 2. Boa noite, JCS, seja bem-vindo. Aqui, eu não acho que tenha as no range dele, tá? Eu acredito que os ases tendem a chovar pré-flop, não acho que ele vá só pagar com as para acertar, se não acertar vai foldar. Então, o as eu desconsidero bastante do range dele.
Então, levando isso em consideração, eu cibeto aqui, continuo apostando e pra abraçar, caso ele chove, tá? Se ele der check chove, eu vou dar call. O Gabi preferiu dar check. Continuo na mesma ideia, né? Jogando como a Gabi jogou, dando check nesse flop. Eu continuo apostando, porque eu acho que de repente ele pode chovar algum draw aí, que ele pode ter acertado agora, o broca, ou ainda flush draw, até mesmo o par, né? A dama. A gente tem uma equidade muito grande, tem segundo par, né? E ainda tem flush draw, second nuts. Então é uma força muito grande. Com esse size dele, né, com esse tamanho de aposta que ele faz em relação ao pote, eu não vejo muita força, ele não representa uma mão muito forte, tá? Levando isso em consideração, se eu der raise, como ele tá me demonstrando fraqueza, eu acredito que ele vá foldar. Então, eu não dou raise, eu só dou call, e no river a gente paga novamente, tá? Porque, como eu disse, eu não vejo muita força na mão dele. Se ele fizesse uma aposta maior do que essa, né? Uma aposta que eu compreendesse que ele estaria com uma mão mais forte do que a que ele representa, eu poderia chovar para já ver, enfim, para realizar nossa equidade de repente. Como eu disse, a asa, eu não acredito que tenha no range dele da forma que ele jogou, tá? A gente tem aí second pair e ainda tem flush draw, a gente tem uma equidade bem grande. Mas como ele representa bastante fraqueza, eu vou só dar call. E no river eu provavelmente vou continuar pagando. Nice, Gabi, deu só call. River 4, vermelho, né, de copas, não muda nada na real. Como eu disse ainda, eu acredito que ele não tenha as. Pode ser que tenha rei melhor no range dele que o nosso? Pode ser, sim. Mas eu acredito que não seja um rei muito forte, porque eu acho que o rei dama, rei valete, né? Ele, não sei se ele pagaria, né? O que vocês acham aí? Boa noite, Valdeir. Seja bem-vindo. A gente tá dando continuidade à revisão do torneio da Gabi, tá? Então vamos ver aí, vamos analisar, né? Como eu disse, representa muita fraqueza, né? A forma com que ele jogou. Cara, eu tô pensando se tem valor betar esse River aí, sabe? Se eu consigo ainda extrair alguma coisa dele. Eu acho que se for apostar aqui, tem que apostar muito pouco mesmo pra ver se toma call de uma dama, sabe? Mas em geral acho que não tem, porque ele não tá representando valor. Não, se for apostar tem que fazer bem pequeno, porque não vejo ele pagando isso com a dama, por exemplo. Praticamente metade do stack dele, tá? Vai foldar, Pablo, boa noite. Canitu, boa noite. Fantastic World. Como vocês pensam tanto assim? Eu não entendi o que você quis dizer, Fantastic. Lembra aquela parada que a gente falou do size? Quem tava aqui no treinamento passado, lembra que eu falei que a Gabi tinha que ficar de olho nisso? Que ela tava com um leak de bet size, né? Ah, gente, o que acontece é o seguinte, quem muda aqui o título da aula é o pessoal da Intel, tá? O pessoal da administração. E, pelo visto, eles esqueceram de mudar, ou enfim, aconteceu alguma coisa que eles não mudaram. Hoje a aula é comigo, sou a Renata Teixeira, e às terças-feiras, às 19 horas, é o treinamento de MTT, tá? É de torneios. O treinamento do tempo livre, do Marcelo, é quarta-feira às 19 horas, que no caso vai ser amanhã. Esse título dessa aula aí é da aula da semana passada, que acabou não mudando, tá? Beleza, galera?
Ah, o Fantástico tá falando que ele quis dizer que vocês tentam saber qual a mão deles. Sabe quando o cara tá com uma mão fraca? Eu queria ter essa habilidade. Então, Fantástico, o que acontece? Na verdade é a análise de range mesmo, tá? Baseando-se no tamanho do stack do cara, na posição que o cara tá, a forma com que ele joga, o tamanho da aposta que ele faz, a gente tem uma ideia de quais possíveis mãos ele pode ter. Não necessariamente ele vai ter uma mão específica, ou nem sempre a nossa análise vai bater exatamente com a mão que ele tem. Mas na maioria das vezes a gente consegue ter uma ideia disso sim. Eu vou passar para você. A gente fez uma aula de análise de range. E lá foi bacana porque eu consegui passar a minha linha de raciocínio, né? Como eu faço essa análise. E o pessoal conseguiu compreender de uma forma bastante legal, assim. Então eu vou passar para você dar uma olhada depois, ver se você concorda, se consegue clarear alguma coisa. E se você puder me mandar um feedback lá no Facebook, minha fanpage é xtinhax no Facebook, /xtinhax. Depois, se você tiver algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta em relação a isso, eu estou à disposição, você me manda lá. A gente pega uma mão e a gente vai analisando ela antes do flop, no turn, até chegar no river, uma possível mão que o jogador pode ter. Então fica bem claro assim como é feita essa análise. Eu vou procurar aqui, no final da aula eu mando, tá? Pra não ficar pausando muito a nossa aula, beleza? Tá, galera, desculpa aí quanto ao título da aula. Vocês estão acostumados com o tempo livre, quiserem assistir a aula dele, é amanhã mesmo, a quarta-feira, nesse mesmo horário, às 19. Mas se tiverem aí e quiserem complementar nosso treinamento de hoje, quiserem participar, sintam-se à vontade. Fico feliz que vocês tenham aparecido aí. Espero que vocês venham para agregar também ao nosso treinamento. Como eu digo aqui, eu não estou para ensinar, estou aqui para compartilhar o meu conhecimento e aprender com vocês também, porque cada um tem uma experiência diferente, né? E então não é bem uma aula, é uma troca de experiência. O Jefafood está perguntando se eu vario o tamanho das apostas também ou mantenho o mesmo size. Eu vario o tamanho da aposta de acordo com o que eu penso, de acordo com o que eu quero que o jogador faça, tá, Jefafood? Com o tamanho das nossas apostas, muitas vezes a gente consegue manipular a ação do outro jogador. Então, às vezes, a gente aposta pequeno com o intuito de que o jogador dê raise, ou nesse caso aqui que eu estava comentando da mão anterior, o jogador me mostrou fraqueza. Então eu já sei que se eu fizer uma aposta alta, ele não vai me pagar. Então eu prefiro fazer o quê? Uma aposta pequena, porque eu sei que boa parte do range dele, que é fraca, pode me pagar com uma aposta pequena. Por isso que eu discordei do tamanho da aposta da Gabi naquela mão, que ela aposta um pouco menos de meio pote. Eu acho que ali você tem que apostar bem menos que isso. E a gente também tem a gente fez uma aula aqui sobre bet size, né? Que são tamanhos de aposta. Eu explico bastante minha linha de raciocínio em relação a isso, tá, Jefafood? Depois eu coloco aqui essas duas aulas para quem quiser dar uma olhada. Lá no meu YouTube também tem todas as aulas que a gente já falou aqui, todos os temas que nós já conversamos. E quem tiver interesse em entender um pouquinho de como eu penso, como eu jogo, tá lá disponível o material, mas no final da aula eu coloco aqui, tá bom? Beleza, Dark, de boa. Pré-flop, você está perguntando. Tá. Pré-flop, como que eu jogo, tá? O TG, nesse caso é Six Max, então só no TG eu faço, por exemplo, nesse nível de blind, eu já começo a fazer 2.2, 2.5. Então, fora de posição, em mesa com 9, por exemplo, no TG e no TG mais 1, eu faço 2.5 e em posição eu faço 2.2. Nos blinds menores, né, eu faço 3x fora de posição, TG ou TG mais 1, e nas outras posições eu faço 2,5. Isso é um hábito meu, enfim, jogando lá no samba,
A gente chegou à conclusão de que o Kelvin chegou à conclusão que isso era legal para adequar melhor o range de call, né, fazer com que menos pessoas pagassem e para minimizar a desvantagem que a gente tem em jogar fora de posição. E eu concordei com esse raciocínio dele e continuo fazendo dessa forma, tá? Mas não necessariamente você deve fazer isso. É importante só que você padronize. Então, por exemplo, se a Gabi abrir 3x sempre do TG, é importante ela ficar de olho nisso, né? Se na próxima mão ela não vai abrir 2.2, 2.5. Então é importante você compreender, né? Você manipular também. E o mais importante, né, galera? Contra quem você tá jogando. Porque se as pessoas que estão na mesa, os outros jogadores, não conseguirem perceber isso, que vocês estão jogando dessa forma, né, despadronizada, tanto faz, tá? Eu falo sempre isso aqui. Por exemplo, eu abro 3x do TG. Sempre. Aí eu peguei a Izai, só que os caras não estão prestando atenção. Então, se eu fizer 7x, como aconteceu aqui no torneio da Gabi no Mamão, ninguém vai prestar atenção e vão dar call do mesmo jeito. Então faz mais, tá? O Kinutu tá perguntando se eu acho que compensa abrir 2266, todos os níveis, seja limpa ou raise. Não, eu não acho que sempre nós devemos abrir pares menores de 6. Como que eu faço essa análise? Também tem uma aula que a gente falou sobre isso. Range por posições, levando em consideração o nosso stack, tá? Que é muito importante para saber se você quais mãos você vai abrir, por exemplo, pares pequenos. O seu stack dos oponentes, tá? Isso é muito importante. E a sua posição. Não são todas as posições que eu abro, não. O Darksu tá falando o seguinte, que a Gabi abre 3x nesse nível de blind. Não pode ser considerado um leak, já que ela tá com Eyes e Rei off, ou ela tem esse padrão, ainda mais com 3 caras curtos na mesa. Se qualquer um deles chovar, ela vai ter que dar call com Eyes e Rei. Então, justamente por isso, né, que você falou, tem os caras shorts aí na mesa. Com Eyes e Rei, a gente quer sempre ir de all-in pré-flop com caras menores, né? É uma mão muito forte, os caras tendem a ir pro chão, né? Postar todas as fichas com mãos muito piores que a Easy Rei. Então, nesse caso, eu acho bem bom esse size dela, porque meio que comita os caras também, né? Deixa eles meio na porta, assim. Eles não tem muito stack pra dar só call. Então, a tendência é que eles foldem ou que eles chovem. Então, eu gosto, sim. E com Ais e Rei, Ais e Dama nesse caso, tem mais é que fazer isso aí mesmo. Tem que, se um deles chovar, tem que pagar, tá? E eu te falo mais, não é só os 3 shorts, não. Qualquer um que chovar aí tem que pagar. Porque eles vão fazer isso com mãos muito piores que Ais e Rei, tá? Foldar, né? Mesmo que seja 10 blinds, é uma mão ruim. O Jefafute tá perguntando se o GG for. Se o. No caso, ele era aqui. Se o cutoff chovar, se a gente paga ou não. Eu pago sim. Por quê? Porque eu acredito que as mãos que ele vai chovar são bem piores que a Easy Rei, tá? Por exemplo, a Easy Dama. Acho que até a Easy Valete ele pode chovar. Ele é o segundo maior stack da mesa. Ele tem aí 25 blinds. Em torneio micro, a experiência que eu tenho e a experiência que a galera traz pra mim também, vocês que estão jogando aí, estão no dia a dia aí. Os caras tendem a chover coisa muito pior que a Easy Rei, ainda mais em Six Max. Six Max é um jogo no qual as pessoas têm uma visão muito deturpada de range, né? Por ter menos 3 pessoas na mesa,
Em geral, acreditam que ases têm uma força muito grande, pares, cartas altas, né? Cartas sultas, enfim. Elas acreditam que os valores das mãos têm uma força maior por ter menos pessoas na mesa e acabam muitas vezes se atolando por isso, né? Você pode ver que em torneios Six Max tem muito mais all-in, né, do que os torneios de mesa cheia. Então me digam vocês, né, vocês mesmos, jogando aí no dia a dia de vocês, vocês acreditam que eles foldaria aí um Ás e Dama, por exemplo? Boa noite, Luiz. Bem-vindo. O Jefafuji está falando que na maioria das vezes ele acredita que vai ser um flip, por isso que ele não paga. Então. Eu, em geral, tá, o Jefafute, acredito que, principalmente nesses torneios que são de buy-in, esse torneio aqui é 55 centavos o buy-in, tá? E é Six Max, ou seja, tem dois fatores agravantes aí para que o nosso Ice Rei seja muito mais forte em relação ao range do cara, porque a galera tende a jogar muito solto, por ser Six Max e por ser um torneio bem barato. Então eu pago por isso, tá? Porque eu acredito que esse cara aí não vai foldar Ás e Dama, Ás e Valete, Ás e 10, suta de Rei e Dama, sabe? Esse tipo de mão. Certo? Dama, né? Acho ok aqui, dá pra abrir sim. Acho legal se betar. Esse Ice tem muito mais no nosso range do que no range dele, apesar que em torneio micro a galera não tende a tribetar muito do Big, né? Como a gente já viu. Inclusive a gente pode explorar isso, quando a gente estiver no Big Blind, começar a tribetar mais. Mas em geral, passa bastante se bet. Esse flop, apesar de ter duas de paus, é um flop bom pra se betar. Tem duas cartas dobradas, tem uma carta alta que tem no nosso range. Só acho que podia fazer um pouco menor, não faz diferença, tá? 1.200 ou 900 tem o mesmo efeito, a gente vai economizar aí quase um blind, então acho que podia fazer menor, mas eu se beto também. Foldar, né? Não tem o que fazer. Em geral, em micro, a gente vê que os caras não fazem muito esse tipo de coisa, né? Por blefe seco. Então, é melhor foldar mesmo. Passa bastante se bet, né? Quando não passa, é melhor desistir. Eu foldo também, mesmo tendo pago já meio blind. Os dois estão shorts e nossa mão joga muito mal. E aqui? Isso que eu ia perguntar, se o... Achei que ele fosse chover. Já é um flop, já é um caso diferente, tá, galera? Por que eu não se beta essa mão? É uma mão que, assim, tem duas... É um bordo conectado, né? Tem duas cartas próximas, que é o Valete 9, tem duas cartas de copas. Então, tem muitas possibilidades do GG ali tá com um draw, ter acertado alguma coisa, alguma equidade, algumas chances dele formar um jogo que ele não vai desistir mais. Nossa mão é muito vulnerável, a gente praticamente não tem equidade contra as mãos que ele chova. Porque se ele chovar flush draw aí, além do flush draw, provavelmente ele vai ter duas cartas mais altas que o 3, então é ruim pra gente. As duas pontas, brocas, enfim. O ideal é que a gente dê give up mesmo nessa mão, no meu ponto de vista, né? Que a gente desista, dê check e se ele apostar qualquer coisa a gente folda.
Ainda mais por causa do stack dele, tá? Ele tem 5.300 ali pra trás, pote tem 2.600. Então, a relação do pote stack do adversário tá um pouco complicada e o flop tá muito carregado, tá? Então eu tendo a foldar. Dá give up mesmo, dá check e se ele apostar eu foldo. Não era chove reto, o Dark tá comentando. Eu não gosto de chovar muito não, por causa do small, tá? Small tem mais de 20 blinds aí. Eu particularmente não gosto. Se o small blind tivesse, sei lá, uns 13 blinds, eu gosto de chovar direto sim. Mas em geral eu prefiro dar raise e pagar o GG. E foldar pro small. Não gosto muito de chovar direto, não. Por causa do stack dele. Se fosse um stack menor, eu concordo, eu gosto desses choves, assim. Eu continuo não blefando, tá? Eu não acho que tenha valor. Mesmo batendo as que tá no nosso range, eu prefiro dar check novamente. Boa. Acertou no river, beleza, mas em geral é aquilo que a gente fala, né? A gente não joga com uma mão, a gente joga contra um range. Cara, que eu também não gosto de abrir. Apesar de small blind estar já de all-in, né? O big blind e o cutoff estão bem shorts, é aquela mesma situação. Em alguns momentos no torneio, as fichas que a gente economiza são mais importantes do que as fichas que a gente perde. Então aqui nessa mesa a gente tem que tomar bastante cuidado com as mãos que a gente vai se envolver, porque sempre tem 2 ou 3 caras que estão bem shorts, então não é qualquer mão que a gente vai abrir, tá? Mesma situação aqui, um cara tá morto, né? O Will ali tá morto, então não conta. Então tem 3 caras que precisam passar, que precisa passar nosso raise, sendo que 2 deles estão shorts, então a probabilidade é bem menor, né? Então eu prefiro foldar. Não paga esse tribet, tá? Mesmo sendo mini race. Sei lá, cara, deixa eu ver. Não, tem que pagar, mas é aquilo, né? Tem que pagar para acertar 2 pares ou seguir, porque se você acertar o valete pode ser que seja ruim. Então, você vê, ó, esse cara deu um check raise em nós, mas em geral ele não tá jogando muito solto. Em micro a gente quase não vê tribet. Então a gente tem que tomar cautela, tá? Com esses calls. Não acertar o 10 e atolar todas as fichas. Tem que foldar. Então a gente, abrindo, como vocês puderam perceber, né? Se a Gabi começar a abrir muito esse tipo de mão e ficar pagando mini raise, quando o cara tribetar, pagar mais um blind, enfim, vai acabar perdendo muita ficha. Na verdade ela limpou, né? Nossa, viajei, gente, desculpa. Ela limpou. Ela não foi raise. É pior ainda. É pior ainda, tá? Como eu falei, desde sempre, assim, eu acredito que o limp possa ser usado, mas em spots específicos. Todas as vezes que eu vou abrir, né, uma jogada, nesse caso o TG foldou e sou eu que vou abrir a jogada, eu prefiro dar raise, tá? Não gosto de limp, gente. Não tem EV limp. Raise é bom porque a gente pode representar as mãos que a gente não tem e a gente, além disso, tem as chances de acertar a nossa mão. Então, a Gabi aí, na minha opinião, ela não devia ter entrado nessa mão, devia ter foldado, mas se ela resolvesse jogar, ela tinha que ter dado raise, tá? Bom, aí depois você paga, né, esse raise aí. E aí o que acontece? Se ela começar a entrar nesse tipo de mão sempre, ela vai derreter o stack, tá?
2 blinds ali, 3 blinds ali, um limp que passou, que foldou, que deu raise e ela não pagou, vai minguando o stack. E a gente tem que pensar no torneio, ainda mais nessa situação que tem várias pessoas shorts, que o blind já tá mais avançado, a gente tem que prestar bastante atenção com quais mãos que a gente vai entrar, tá? Não ficar entrando para ver se acerta a flop. A gente acerta a flop cerca de 30% das vezes, é muito pouco, tá? Então tomem cuidado com isso, com quais mãos vocês estão pagando pré-flop para jogar pós-flop. Cara, eu não gosto de chovar, tá? Aqui a gente não tem opção de raise, a gente tem que chovar ou foldar. Se é um 8 e 7 suited, aí beleza, né? 6 e 8 suited, 7 e 8 suited, 8 e 9 suited, eu chovo. 8 e 2 suited, eu foldo. Raise eu não gosto. Eu acho que tem que chovar aqui ou foldar. Eu só dou raise se eu tenho tipo Ais, rei, tá? Porque esse cara não tá pensando em range, né? Como vocês mesmos falaram, geralmente os caras que jogam micro, eles não têm muito conhecimento, eles não pensam muito nesse negócio, com qual mão o cara fazia isso ou não. Eu dando raise aqui, tô dando a possibilidade do cara chovar, né? Do cara dar all-in. Então com 8 e 2 suited, eu não quero que ele dê all-in, eu quero que ele fold, tá? Então eu vou fazer esse raise aí quando eu quero que o cara chove. Com quais mãos? Com o meu topo do range, Ais, rei, dama, vala, tá? Nesse caso eu prefiro foldar e economizar essas fichas aí, porque na boa parte das vezes ele vai chovar, tá? Legal, fez mini raise de novo, que é o padrão que ela começou a aplicar agora. Ó, esse cara aí, o GG, ele deu só call. Nas outras ele tribetou uma, né? Bom, vamos lá. Range. O GG, eu acredito que ele tem uma mão mediana aí, ele pode ter alguns ases de repente, mas ele não tem uma mão muito forte, porque como a gente já viu, ele é um cara que sabe tribetar, né? Ele já tribetou a gente aí. Tribetar não, ele deu raise, ele não é um cara muito passivo, ele deu um check raise em nós, então eu não acho que ele pagaria trap aí, tá? Com uma mão muito boa, ele só daria call. Acho que se ele tivesse uma mão muito boa, a tendência é que ele nos tribetasse. O Big Blind tá bem grande, né? Tá gigante aí, comparado com os outros stacks da mesa. Então ele vai pagar quase sempre com quase todas as mãos no Big Blind. Valete 10 suited, a gente tem um backdoor aí de flush draw, né? A gente tem o as de espadas, então se bater duas espadas a gente faz um flush nuts. E a gente tem a broca também, né? Da dama, que a gente segue, mais duas overcards. Valete 10 tem no range dos caras? Acho que tem mais no range do small aqui, né? Mas tem sim no range dos dois. Deixa eu pensar. O que eu acho disso? A gente já viu que o GG, algumas vezes, ele deu um check raise em nós, mas passou algumas c-bets, né? O Big Blind é o que eu tô menos preocupada. Eu tô mais preocupada aqui com o GG, na verdade. Eu acho que dá pra fazer uma c-bet pequena, tá? Olha a minha ideia dessa mão. Dá pra apostar nesse flop aí. Pra quê? Pra fazer com que o Big Blind saia e que o Small, se quiser continuar, não tem problema. Porque a gente vai ir no turn, a tendência, como a gente tem posição, a tendência é que eles continuem dando check, com ou sem valor. E com isso a gente pode dar check behind, né? Não apostar e ver o river de graça. A gente controla o pot com isso, com uma mão boa. E ainda tem a chance de realizar uma equidade maior. Ou seja, de fazer um jogo maior. Então acho que é uma boa opção. A Gabi preferiu dar check, né? Deu check behind. A conta da Gabi é muito boa. Bateu a broca, né? Bom, eu continuo. Olha só, gente, que legal. Se a gente aposta nesse flop, a gente vai inflar um pouquinho o pote, como eu falei. Eu acho que dá pra fazer uma aposta não muito grande. O Devil falou cerca de 30%. Acho que pode ser. Porque o que acontece? Algumas vezes eles vão dar só call pra realizar a equidade.
ou com um parzinho aí da meiuca que eles podem ter pago, eles vão pagar pouco pra ver, né? Se eu continuo apostando ou não. E daí, se a gente apostasse, ó, no turn a gente ia acertar a broca e a gente tá nuts, né? E a gente consegue inflar mais ainda o pote. E se não batesse a dama, Renata, eu checaria pra ver o river de graça e controlar o pote. Não precisar inflar muito o pote. Olha só isso também, né? O tamanho do pote. Se a gente tivesse apostado no flop e no turn tivesse irritado, né, acertado a broca, no turn a nossa aposta ia ser maior. E agora no river seria mais fácil pro GG ir ao win, né? Ou até mesmo no turn mesmo ele já ir de all win. Acho que tem valor. Ai, caramba. Desculpa. Ele deu call, né? Então, é o mesmo esquema lá que eu tava falando daquela outra mão que a gente tava pensando, né? Em range, se apostar river ou não. Se o cara tem um valor grande no turn, ele pagou lá 2.300, ficou com 7.900 para trás, pode ter 9.400. Ele tem menos que o pot, certo? Se ele tem uma mão muito forte, ele não vai dar só call no turn. Então, meu, ele tá mostrando fraqueza, né? Tá mostrando que ele tem um valor, que ele tem uma mão mediana, que ele não tem uma mão muito forte, mas que ele tem algum valor. Eu acho que poderia sim apostar nesse river, acho que tem que apostar mesmo esquema da outra mão que eu falei. Acho que não pode apostar muito por dois motivos. Um, porque ele representou fraqueza. Eu não acho que ele tem uma mão muito forte pra pagar, né? É uma aposta muito alta. Até porque ele tem um stack curto em relação ao pot, tá, galera? A gente tem que pensar nisso, né? Ele vai olhar lá, vou pagar, sei lá, muito alta, ele não vai pagar aí, tipo, 4K, por exemplo, sabe? Então acho que tem. Porque ele tem quase metade do stack dele, ele não vai pagar tudo isso com uma mão mediana, por exemplo, com a dama, se ele acertou a dama no turn. Então acho que a gente pode fazer pequeno, baixinho, para que ele pague bem baixo mesmo, sabe? Um terço do pote. Porque daí, se ele só der call, ele vai continuar vivo ali no torneio e vai ter aquela falsa ideia de que não perdeu muito. E ainda tem a chance dele chovar. Ah, Renata, mas ele pode ter flush draw? Eu acho improvável, por causa da forma que ele jogou, tá? Ele deu check flop, check call turn. Se ele tivesse, como eu falei, se ele tivesse algum valor que ele considerasse forte, eu acho que flush draw, de repente, ele poderia ir all in no turn, ele não daria só call. Ah, mas eu acho que esse cara só dá call, Renata, no flush draw, então se ele der all in eu não vou pagar. Então não aposta, tá? Se você não vai pagar all in dele, dá check. Mas em geral eu acho que ele não tem. Cara, o cara pagou de rei high, é isso? Aliás, né? Foi check-check, mas no turn ele pagou com duas pontas. Ele não ia pagar no river, né? Na verdade. Mas ele poderia, por exemplo, se ele tem rei 5 suited, se ele pagou o raise da Gabi com rei 5 suited com esse stack curto, significa que ele vai pagar com algumas damas, alguns valetes, vocês concordam? Por exemplo, dama 9 suited, dama 8 suited, se ele paga com rei 5, é a probabilidade que ele joga esse tipo de mão também. Então, ele poderia ter acertado essa dama, ou até mesmo 10 e pagaria, tá? Então a gente tem que pensar nisso, quais mãos ele pode pagar e tal. Não só numa mão específica. Ó, gente, lembra que eu falei do lance da Gabi, do Lica? Aquela hora com a Easy Rei ela fez 3x do TG, lembra? Aí agora ela fez mini reis, ó. Esse tipo de coisa, tá? Que eu acho que vocês têm que ficar de olho, tá?
como a gente já viu lá, a gente a gente estudou sobre textura de bordo, a gente viu que esse tipo de bordo é um bordo bom, às vezes muitas vezes para se betar, né? Tem o cara que tá gigante lá no botão, mas a gente já viu que ele não se envolve muito. Não tá ali fazendo muita maluquice. A gente deu raise ele no tribetor, ele deu call do check fold, então ele tá jogando mais de boa. Os pares vão pagar? Vão pagar, é óbvio, eles estão fullados. Mas a tendência é que nem sempre ele paga aí com duas overs, né? O que acontece? A gente tem uma mão forte, né? Nossa mão não é ruim nesse flop também. Vamos ver o que vocês estão falando. Apesar dele ter 2 pontos no turn, lunático não, mas maníaco. Com essa stack fica pagando com draws não é muito bom, na minha opinião. Então, Francisco, na verdade, ele não deveria ter entrado nessa mão com o stack que ele tinha, com rei 5 suited, né? Vocês lembram lá da aula que a gente teve sobre quais mãos jogar em quais posições, né? E a forma que ele jogou esse rei 5 suited foi muito ruim, né? A longo prazo ele vai perder bastante dinheiro. Enfim, a gente pode jogar por valor aqui. Esse bordo, né? Mas a gente também pode jogar por blefe, fazer com que eles foldem, muitas vezes até para proteger a nossa equidade. O que é isso, Renata? É fazer o cara foldar qualquer duas cartas altas aí, que a tendência é que os caras foldem, a tendência é que eles não paguem, né? A tendência em torneio micro, nessa fase do torneio, deve estar já um pouquinho mais longe, acabou o leite, deve estar lá próximo do ITM, enfim. É que esses caras, não sei se eles pagam muito com cartas altas para ver se acertam, tá? Então a gente pode apostar aí para tentar resolver a mão aí mesmo ou jogar por valor, né? Da check, 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 porque a gente tem uma mão forte também. A gente não é uma mão ruim, a gente tem uma mão muito boa no flop 4-4-4, né? A Gabi preferiu jogar por valor, né? Deu check. Daí é check, 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 check. Tá vendo como o cara lá, o botão, ele tá jogando bem passivo? Ele jogou por valor também, ele deu check. Como eu falei, se a gente tivesse decidido jogar por blefe para decidir a mão ali no flop, fazer os dois foldarem, talvez o Burin tivesse foldado. Não sei se esse cara tende a pagar em torneio micro, pagar com ice high, sabe? Abriu 3x, que é uma coisa que ele não costuma fazer, né? Bom, all-in, né? Vamos ver o que ele tem. Olha lá, galera. Vocês lembram daquela... Olha como é importante a gente ficar de olho nisso. Lembra a mão do Ice Rei, que a Gabi tinha Ice Rei? Que daí eu falei que abraçava todo mundo? Com Ice Rei, alguns de vocês discordaram, uns concordaram. Tudo bem que agora ele tem bem menos ficha do que ele tinha aquela hora. Só que é importante ver a ação, né? Ele abriu fora de posição, 3x, a gente empurrou tudo e ele deu call, ou seja, a mão dele devia ser mais forte ainda. A nossa mão para dar call em all-in, geralmente tem que ser mais forte do que a mão que a gente dá all-in, né? Que a gente aposta all-in, a gente aposta todas as nossas fichas, normalmente, com mais mãos do que as mãos que a gente paga os all-ins, tá? Ou seja, se ele tá pagando um all-in de Ás e 10 suited, a tendência é que ele empurre o all-in, né? Que ele dê all-in com mãos mais fracas que isso. Então fiquem de olho, tá, gente? É muito importante que vocês fiquem de olho no showdown dos vilões também. Mesmo quando vocês não estiverem envolvidos na mão, pra gente entender o range do cara, né? Vocês conseguiram entender essa ideia aí do all-in? Das mãos que a gente dá call tem que ser normalmente mais fortes do que as mãos que a gente dá all-in?
Que dá pra dar raise, né? Aê, Gabi, vamos. Ele é bem pagador, vocês perceberam isso? Só que ele tende a não agressivar muito pós-flop, né? Ele paga muito flop e folda. Ele joga passivo pós-flop. Ele dá muito check, 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 né? A gente acertou um valor aí, mas o flop, como eu falo, é um flop muito, muito carregado, como a gente viu. Tem várias possibilidades de jogos grandes. Apesar de a gente ter um valor, não é um valor muito grande, né? A gente tem o menor par da mesa. E num flop que, meu, é muito complicado de se jogar. Então, o que eu prefiro fazer nesse flop? Eu acho que tem muitas mãos que ele vai pagar nosso raise, tá? Não vai, a gente não vai fazer uma mão melhor que a nossa desistir, como um 10, uma dama. Ele vai, fora isso, ele vai pagar com os draws de flush, com os valetes, com rei, com muita coisa. Então eu prefiro jogar passiva essa mão, controlar o pote, até porque esse jogador é um jogador que a gente já percebeu que ele é mais passivo. Então, de repente, a gente ainda pode levar até o river esse 9. Tá? Não acho que a gente vai fazer ele foldar a mão melhor, então não tem por que a gente tentar apostar por blefe. Em geral, eu prefiro dar check. A Gabi, diferente do que eu acredito, apostou. Então, é importante, gente, como eu sempre falo, quando a gente vai fazer uma aposta, a gente tem que entender com qual intuito a gente está fazendo aquela aposta. A Gabi tá apostando aí por valor. Ela acha que uma mão pior do que a dela vai dar call? Ou a Gabi tá apostando por blefe. Ela quer fazer uma mão melhor que a dela foldar? Então, eu não acho que uma mão melhor que a dela vai foldar. Então, não é por blefe. E eu não acho que uma mão pior do que a dela vai dar call. Só os valetes, né? Talvez. Olha, ele é bem passivo mesmo. Então, contra ele, passa muita c-bet, vocês perceberam? Ele dá check, 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 check. Ele dá muito call pré-flop, pós-flop ele joga bem duro. Então, a gente já tem um perfil legal pra explorar esse cara, tá? Ó, os dois estão demonstrando fraqueza, certo? Lá limpou do botão, aqui completou o blind. Os dois estão shorts, né? Tem cerca aí de 15, 16 blinds, sei lá. Como eles são passivos, né? Eles não estão dando raise, eles limparam. Eu acredito que se a gente der raise aqui, nós podemos nos colocar numa situação difícil, na qual eles podem só dar call. E aí a gente vai ter que jogar fora de posição contra um, né? Que é o botão. Com uma mão que tem muita força pré-flop, mas pós-flop pode perder muita equidade. E o pote vai estar grande em relação ao stack dos dois. Então, o que eu acho aqui? O efetivo, né, é por volta de 15 blinds dos dois, né? Contra 15 blinds, Ais e Valete, eu dou all-in. Então, eu gosto aqui de chovar, dar all-in. Por quê? Eu acredito que ele pode dar call com mão pior que a minha? Acho que ele pode aí de repente dar um limp com um Ais e 9 e dar call, porque eu não tô representando muita força, vocês concordam comigo? Só que minha mão é forte. Tá? Entenderam essa ideia? E eu dando raise, eu posso me colocar numa situação difícil, que é essa que eu falei, de os dois darem call, eu não acertar o flop, o pote tá gigante em relação ao stack deles, e eu vou perder muita equidade, que pré-flop eu tenho bastante. E se eu der check e não acertar, eu vou ter que jogar contra o range dos dois, que, meu, pode ter qualquer coisa no range de limp, como a gente já viu, né? E eu vou ficar meio perdida na mão. Eu gosto bastante de chovar aqui. Prefiro dar... Vamos ver, né? Dá lá. Foi o que aconteceu, ó.
Olha o tamanho do pote. O pote tem 9k e o jogador tem 8.300. Flop foi muito bom pra gente, né? Porque a gente tem aí flush draw nuts e duas overs. A Gabi deu muita sorte. Agora pensa se não bate paus. O que vocês fariam, sabe? Você acaba se colocando numa situação bem ruim. Porque o pote é o mesmo stack do cara e você não tem muita noção do range que ele te pagou ali, né? Bom, como a Gabi jogou pré-flop, eu acho que eu chovo de novo. Não tem muito o que fazer, né? Se a gente der. Cara, eu não sei se ele aposta aí. Tô pensando, tá, galera? Eu só tô falando alto. Eu não acho que ele chove por blefe, tá? Essa mão. Eu acho que, por exemplo, ele pode ter uma mão mediana, um parzinho, alguma coisa desse tipo, que se a gente não apostar, ele vai dar check, 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 check toda a vida, sabe? É uma mão bem complicada de se jogar, vocês viram? Como a gente se coloca numa situação difícil, a gente poderia ter chovado pré-flop, que seria bem melhor. O Gabi preferiu dar check, tem que pagar, né? Não tem jeito. Ó, esse IZ 4 off, ele limpou pré-flop. Será que se pré-flop a gente chovasse ele não pagaria? A tendência é como eu falei, lembra, gente? Torneio muito barato, micro. E Six Max, a tendência é que as pessoas super valorizem o as. Então, não sei, eu acho que ele não foldaria, não. Ó, aí que acontece? Perdeu um all-in, se desestabilizou e deu call. Esse call eu não gosto, gente. Por quê? Olha o stack do Big Blind. Outra coisa, a gente vai jogar no Small Blind. Pós-flop, nós vamos ser os primeiros a falar. É uma mão complicada de se jogar, a gente tem que acertar o flop perfeito para continuar. Muitas vezes a gente vai flopar draw e a gente pode perder muita ficha, porque como eu falei, o small blind, o big blind está short, então muitas vezes ele vai chovar pré-flop no flop. Não tem necessidade de a gente se colocar nesses spots desnecessários, gente. Ainda mais na mão seguinte, que a gente acabou de perder um all-in. Então a tendência é que a gente ainda esteja meio nervoso, que a gente esteja com o raciocínio prejudicado. Isso é uma dica bem legal, tá? Perder uma mão grande, o cara te blefou, você tomou uma bad beat, você errou numa mão, aconteceu alguma situação na qual te desestabilizou, tenta não se colocar no spot duvidoso na próxima mão. Tenta refrescar a cabeça para você tomar a melhor decisão. Bem ruim esse call da Gabi. Daí vai de quê? Check fold já perdeu aí bastante ficha, né? Gente, o cara chovou direto 21 blinds, é isso? Bora lá, vamos pensar agora em range. Meu, open shove de 20 blinds, o que vocês acham disso? Pra mim não representa valor, não. Eu não acho que ele vai fazer isso com uma mão como Ais, Rei, Dama, Vala. Com as mãos muito fortes, com o topo do range, ele tende a dar raise, né? Vocês concordam? Aí vocês vão falar, ah, mas é muita ficha, se a gente perder o all-in, a gente vai ficar muito short. Mas se a gente ganhar all-in, a gente vai ficar muito grande, gente. É assim, a gente trabalha com range, como eu falei, né? A gente não trabalha com mão específica, então a gente trabalha com quais mãos ele faria isso, provavelmente. Eu acho que mãos fracas. Piores do que a Dama Sutra. Ops. Aê, agora sim. Agora apareceu.
Que isso, Deus tá falando 32 blinds. Eu tô comentando do stack do cara que deu all-in. Ele tem 20 blinds, né? A gente tem aí cerca de 32, 33. Ah, o Francisco tá falando, mas ele tá short na mesa. Se abrir e receber calls, é ruim, não? Então, Francisco, o que acontece? Como eu falei, né? A gente trabalha com range. A gente viu lá que com stack com 21 blinds, a gente tem ferramentas para dar raise, né? Para flop. A gente não precisa dar o indireto. Sem falar que, assim, se tem um small blind ali que tá bem short, tem 3 blinds, ele tem posição em relação aos dois, só perde de posição para mim. A Gabi não tá jogando muito agressiva, vocês puderam perceber. Quase não tem tribet na mesa. E é o seguinte, né? Se a gente tomar. Se ele abrir aí com 21 blinds e tomar call, ele já sabe como jogar pós-flop, né? A gente faz. Por isso que é importante a gente estudar a textura de bordo, para saber como reagir. Quando continuar apostando, quando der check, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então é importante que a gente baseie nossas ações não no que pode acontecer, mas no que é preciso, né? Qual é a minha stack? 21 blinds? Com 21 blinds eu tenho stack para quê? Para betar pré-flop, se betar assim, então eu posso abrir. Não teve raise, não teve nada. Eu acho muito desnecessário, porque as mãos que vão pagar esse all-in dele provavelmente são apenas mãos mais fortes do que as que ele tá dando all-in. Então, a maioria das vezes vai ser bem ruim. Ele tá apostando quase 17 mil para ganhar 1.800 fichas. É bem ruim isso. FT, não, tá bem longe da FT, Francisca. Esse torneio é bem grandinho, tá? Tem bastante mão, inclusive eu acho que a gente vai ter que esticar as aulas, 3 aulas não vai ser suficiente pra gente continuar. Eu quero ter uma aula só pra FT, tá bem longe da FT ainda, tá? Então, resumindo, gente, eu acho que esse all-in dele aqui não me demonstra mãos fortes, tá? Eu acredito que com mãos fortes ele não vai fazer isso, não é, Francisco? Você mesmo comentou, mas e se der call? Se ele der raise e tomar call? Pré-flop, né? Normalmente os caras apostam assim em mãos que ele não sabe jogar. Quais são essas mãos? Pares pequenos, mãos tipo a Easy Valete, a Easy 10, mãos desse tipo, eu acho, tá? É meu ponto de vista, não que vocês tenham que concordar. Dessa posição é mão do grupo 1, disse o Cirilo. Então, Cirilo, ele tá no cutoff, né? É uma posição já de roubo. Cutoff e botão são as melhores posições para se jogar, como a gente já viu. Por quê? Porque pós-flop nós temos posição, então nós somos os últimos a falar. A gente consegue ver a ação do jogador, né, do oponente, baseando-se nisso, nós conseguimos tomar a melhor decisão. O que me faz, Cirilo, acreditar que ele não tenha uma mão forte é a quantidade de fichas que ele está fazendo isso. Por isso eu acredito que ele não tem uma mão forte. É muita ficha. Ele não precisa dar all-in. Ele não tá short, gente. Mas em relação à mesa ele tem pouca ficha. Mas a gente não baseia a nossa ação em relação à média da mesa, tá? A gente baseia a nossa ação levando em consideração a quantidade de blinds que nós temos. E ele tem aí 21 blinds, então não tem necessidade. Dá pra dar raise fold até com 16 blinds, gente. Então, assim, 21 blinds é muita ficha, não tem necessidade. Eu acho que ele vai fazer isso daí com mão mediana. Então, eu acho que a Ace Dama Suited tá bem no range de call, sim, tá bem à frente do meu ponto de vista. A Gabi pagou e, infelizmente, nós vamos tirar a dúvida. Eu não acreditaria que ele faria isso com Vala Vala, tá? Ele me surpreendeu. Eu achei que Vala Vala ele desse raise, porque Vala Vala é uma mão bem forte, vocês não concordam? Ainda mais porque 2 jogadores já foldaram. Tem apenas 3 jogadores para falar depois e um deles tá bem short, tem 3 blinds. Me surpreendeu, tá?
Eu achei que com Vala Vala ele não fizesse isso. Gabi tem a conta muito boa, né? Então, olha aí, isso a gente tem que anotar. Alguns de vocês aí falou alguma coisa sobre Note. Isso é um Note que a gente precisa fazer. Marks Mad Tilt, da Open Chove de 21 blinds no cutoff com Vala Vala. Porque a próxima vez eu já vou ter uma noção que o range dele de chove com 20 blinds não é tão fraco assim, não. Se tem Vala Vala, né? E ainda a situação não é tão ruim pra Gabi, né? É um flip. Mas é importante que a gente saiba que o cara é um pouco mais duro do que a gente pensava. Não gosto desse call de 9-8 suited da Gabi. Esse Shark Week aí praticamente não jogou. 9-8 suited é uma mão que, de certa forma, até joga bem, mas a gente tem posição, tá? Mas eu acho que é desnecessário jogar isso. O cara é o primeiro a falar, tá abrindo agora. Eu acho que tem spots melhores pra gente jogar. Do que tem situações melhores. Tem o cara aqui do botão que tá bem short. Se ele der a win, a gente vai acabar pagando e vai ser aquela mesma situação de crescer pote, de acabar foldando depois e perder ficha. Esse tipo de situação, gente, evitem, tá? A Gabi perdeu bastante ficha já nesse tipo de mão. Ganha uma, mas perde 10. Então, cuidado, não fletem esse tipo de mão mesmo em posição. Se é um 8 e 9 suited, dá pra jogar, mas eu já prefiro ir de tribet, tá? Não gosto de dar call, eu só dou call nessa situação se eu tô no Big Blind, que eu já investi um blind, tô fora de posição. Aqui a Gabi tem posição, tá no cutoff. Se fosse suited eu gostaria de jogar, eu tribetaria, mas off eu prefiro foldar, ainda mais contra o range do UTG. Às vezes vai acertar o 9, vai ser ruim, vai perder mais ficha ainda. Eu foldaria. Depois que pagou, né, esse flop, pré-flop, desculpa, eu acho legal ela fazer isso, ela tá jogando por blefe, tá representando o as, a tendência é que o TG não tenha as se for um jogador fraco. Se é contra um jogador, apesar que esse board é um board bom pra se betar, né, extrai bastante ficha. Mas muitas vezes o cara pode ter as e checar aí justamente pra enganar, né. Mas jogador fraco, jogador iniciante, jogador recreativo, tende a acertar quando acerta o as mesmo. Então é legal a Gabi apostar aí, que ela tá representando um range mais forte do que de fato ela tem. Mas como eu disse, né, eu foldaria pré-flop, tá? Passou. Fold. Gosto desse fold dela aqui. Do TG de Ice 3. Tem o Big Blind e o TG estão shorts. Mais difícil jogar. Passou. Nossa. Gente, eu foldo aqui, tá? O cara tem 9 blinds e tá dando raise do TG mais 1. Mesmo eu tendo asa, eu acho que eu prefiro não arriscar 9 blinds nessa situação. Muitas vezes ele vai ter um as melhor que o nosso. Ou muitas vezes ele vai ter uma mão que joga muito bem pós-flop, que são aquelas mãos rei vala suited, valete 10 suited, dama 10 suited, que contra Ace 3 é ruim, tá? Eu prefiro foldar. Gabi deu call, acho bem ruim, gente. Bem ruim esse call dela, não gosto. Porque o que acontece? Pós-flop, se ninguém mais entrar na mão, o pote vai ter praticamente o stack do adversário. Quase sempre ele vai chovar e a gente não vai ter acertado e a gente vai ter que foldar. Então a gente quase sempre vai perder essas 2.200 fichas. E é ruim, é difícil a gente tribetar essa mão também,
porque a gente tribetando, a gente representa a força, é claro, mas as mãos que o pole aí vai pagar são mãos melhores que as I3. Então a gente vai estar ferrado do mesmo jeito, tá? A melhor opção do meu ponto de vista é foldar essa mão. Bateu o flop sonho, né, pra Gabi. Já tem flush draw, mas como podem perceber, é um flop bastante carregado, né? E óbvio que o cara chovou, porque tem o stack dele na mesa, praticamente, né? Cadê o call? Olha lá, como eu disse, né? A maioria das vezes a gente vai estar dominado. Tá vendo? Foram 9 blinds que ela perdeu nessa mão, mais 3 que ela perdeu naquela outra lá, que ela deu um call lá do meio da rua com uma mão mais ou menos. Então, essas pequenas mãos que a gente perde tem um impacto a longo prazo no nosso stack muito grande, a gente vai derretendo, tá? Então, é importante, gente, que vocês tomem cuidado com essas mãos, que vocês que se envolvem assim, sabe? Esses calls que sem sentido, sempre olhem o stack do cara que tá abrindo, isso é muito importante. Outra coisa, sempre olhem os stacks dos adversários que vão falar depois de você. Muitas vezes a gente não presta atenção nisso e a gente perde muita ficha, tá? São 8h15, eu vou parar essa mão aqui hoje, tá? A gente continua na próxima aula, próximo treinamento. Terça que vem, às 19 horas, tá bom? Vou anotar aqui para marcar a mão que a gente parou. Obrigada a vocês mais uma vez por estarem aqui comigo, desprenderem de uma hora aí do dia de vocês para a gente estudar aqui juntos. Gostei bastante hoje, a galera interagiu muito, eu gosto de aula assim, que a gente troca experiência, que vocês discordem de mim, concordem, comentem, isso é legal porque a gente evolui junto. Espero que continue assim. Lembrando que amanhã tem aula com tempo livre às 8 da noite, para quem quiser aparecer aí. E qualquer dúvida, estou à disposição. Para conversar com vocês. Meu Twitter não, o que eu uso mais na verdade é o Facebook, tá? É X, minha fanpage. Aqui as aulas que eu falei, tá? Não sei se as pessoas estão aí ainda, mas esse é sobre range, essa aula. E a outra era sobre... o que era mesmo? Sobre o que fazer com cada stack, né? Que eu comentei. Eu vou deixar aqui para quem quiser assistir. Tem todos os nossos treinamentos da Intel, tem aqui. Cadê? Textura de bordo, o que fazer com cada stack. Vi que pessoas novas apareceram. Legal, muito obrigada por vocês terem aparecido. Espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha acrescentado em algo para vocês. Espero vocês terça que vem novamente. Muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Beijo, galera. Tchau, tchau.